Muito bom dia, meus queridos irmãos. É quarta-feira e eu estou chegando por aqui na nossa live para mais um encontro com Deus, para mais um encontro de fé, amor e esperança. Para quem não me conhece, está chegando por aqui pela primeira vez, eu quero me apresentar, sou a Apóstola Sol. Eu que oro com você todas as madrugadas, estamos ali firmes e fortes, seguindo este propósito que não é nada fácil. É verdade, não é fácil não. Se fosse fácil, todo mundo faria. É para quem tem propósito. E eu estou ali com você. Eu, o apóstolo Adelino de Carvalho, que é o meu pai, o nosso Abraão. E nós estamos firmes ali, junto com mais de 1 milhão de pessoas que se reúnem todas as madrugadas para orar. Nós estamos seguindo aí na reta final deste jejum forte de 40 dias e 40 noites, onde entregaremos o nosso jejum, este propósito forte de fé, no Monte Manaim, na Sexta-feira da Paixão. Então, queridos, este é o nosso encontro de fé, amor e esperança, e eu estou aqui para abençoar a sua vida. Daqui a pouco quero orar forte em seu favor, e a nossa live hoje está muito especial. Hoje vamos ter a participação de um ministro do Evangelho nível mundial, o missionário, se assim eu posso chamar ele, porque ele tem uma missão linda, que é o Nick Void. Você já ouviu falar? Eu acho que você vai ser muito tocado por um depoimento que ele vai trazer aqui para nós. É claro que é um vídeo que circula na internet, que eu peguei e vou colocar aqui, não tem problema, porque eu tenho certeza que muito ele se alegrará em saber que corações serão quebrantados, vidas serão salvas e olhares espirituais serão descortinados através da vida dele também na participação deste nosso encontro. Aqui a gente tem liberdade de falar sobre tudo, falar sobre acertos, mas principalmente sobre erros que cometi na minha vida ou que outros cometeram e aprender com o erro dos outros para que possamos caminhar sempre no centro da vontade de Deus. Eu achei muito fascinante quando este jovem diz no final do vídeo que a esperança de nós, homens e mulheres, que passamos por lutas na nossa vida, não está quando nós voltamos os nossos olhos para o sofrimento maior na vida de uma outra pessoa. Mas não há esperança senão em Cristo Jesus. Fique comigo aqui e mais do que isso, compartilhe esta nossa live, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente no coração, alimentar de uma forma muito rica o espírito, a alma de todos nós nesta manhã de quarta-feira. Estou ao vivo, nós estamos no dia 21 de março, eu demoro um pouquinho para ver aqui, porque eu ganhei um relógio e vem o mês antes do dia. E está dizendo aqui mês 3 do dia 21, né? Então, queridos, nós estamos na contagem regressiva. Hoje já fazem 9 dias que antecedem a Sexta-feira da Paixão, não é isso? Vamos ver aqui, hoje é dia 21, então faltam exatamente 9 dias que antecedem a Sexta-feira da Paixão. Essa é a folhinha do Monte Manaim, você já tem? Então você pode pegar no santuário para abençoar a sua casa com fotos do Monte Manaim, porque é lindo, né? Ficar vendo o Monte Manaim, um lugar que nos inspira tanta esperança. Porque é o lugar onde Deus opera os grandes milagres dele na vida do povo. Hoje nós temos muitas coisas para falar, mas antes de começar nos nossos assuntos, eu quero saudar você como nós temos o hábito espiritual de nos saudarmos nesta obra, que é com paz e luz. Paz porque Ele é o príncipe da paz. Ninguém tem paz comprando-a no supermercado ou numa farmácia, muito menos no hospital, não é verdade? E num presídio. Tem como ter paz? Não. Paz só Jesus nos dá. Por isso que nós nos saudamos com paz, porque Ele é o príncipe da paz. E luz, porque Ele é o Pai das luzes. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, direto do Pai das luzes, aonde não há variação ou dúvida. A luz também, ela quer dizer revelação.
Então este nosso encontro é para que você também receba a revelação do Espírito para a tua vida. Esta luz sobre tantas trevas que têm aparecido, tantas portas se fechando, tantas situações, tantas adversidades, tanto sofrimento. E muitas vezes, onde você olha para a sua vida e em nenhum lado você encontra saída. Porque você está no fundo do poço, na beira do abismo, como eu já estive em algumas situações na minha vida também. Não sou, por ser apóstola, melhor ou pior do que você. Somos seres humanos. Estou aqui como um instrumento, um canal de Deus para abençoar a sua vida. E eu tenho até uma música que meu pai fez para mim, que diz assim: eu já estive à beira do abismo, que é um mundo de destruição. Eu já estive perdido num mundo sem solução, sem salvação. Então, Deus me encontrou, Deus atendeu o meu clamor e me tirou do fundo do poço. Ontem eu trouxe uma mensagem aqui na nossa live, falando sobre a permissão que nós damos para Deus, para que Ele invirta a fila na nossa vida. Se estamos em último, permitir que Ele nos coloque em primeiro. E essa permissão não é de palavras, mas de atitudes que comprovam aquilo que nós dizemos crer. Deus, eu creio no teu poder. Deus, eu confio no Senhor. Ah, é? Então deixa eu ver as tuas obras. É assim que funciona, porque a palavra de Deus nos mostra desta maneira. Interessante que eu estudava esta semana sobre o relacionamento íntimo com Deus. E eu via que na época de Adão, na criação do homem, não havia morte, né? E aí você vê que o homem tinha um relacionamento direto com Deus. E depois do pecado, depois da desobediência do homem, que o homem começou que o homem se tornou um pecador e então colher dos frutos do seu pecado. E depois de milhares de anos veio Jesus para nos salvar e tudo. O que aconteceu? Deus começou a ouvir o homem somente diante do sacrifício. Por isso que tem tanta gente que está dentro dessas igrejas que tem por aí, que estão com a vida destruída, arruinadas, estão anos dentro de uma igreja, o joelho está calejado de tanto orar e a vida não sai do lugar. Ou pior, regride. Vive de derrota em derrota e ainda acha que dar glória a Deus é abrir a boca e simplesmente dizer palavras dizendo glórias a Deus. E não é isso, não é? Então você vê que é controverso. As pessoas dizendo, Deus é poderoso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pelo poder do sangue de Jesus eu posso todas as coisas. E aí você vai ver a vida pessoal, ela não pode nada. Ela não conseguiu nada, pela fé a vida dela está destruída, arruinada, está doente, está sofrendo. Por quê? Porque existe uma falta. Existe algo que falta na atitude dela para mover a resposta de Deus. Para mover aquilo que Deus planeja fazer na vida dela. É interessante, hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, analisando a situação que se encontrava o povo de Israel no Egito. E depois que eles estiveram ali centenas de anos, 400 anos no Egito, orando, cantando, clamando, jejuando, fazendo e acontecendo, e Deus não respondia. Depois desse tempo todo, desses anos todos, Deus decidiu responder, levantando Moisés. E aí, Deus conduziu ao povo para o deserto. Deus atendeu o clamor do povo, que estava no sofrimento, e levou o povo para o deserto. É o momento que nós estamos vivendo hoje. Deserto é lugar de prova da nossa fé. Mas o deserto tem fim. E este fim quem determina na sua vida é você. Era para o povo ter caminhado pelo deserto e ser provado na fé por 40 dias. E por causa das atitudes do povo que contrariaram a Deus, então eles ficaram por 40 anos. É você que determina o tempo que você vai passar pelo deserto.
Você pode determinar que daqui 9 dias você vai buscar a promessa de Deus, que é o seu milagre, a sua cura, a sua libertação no Monte Manaim. Ou você pode também determinar e aí jogar com algo desconhecido, porque você não sabe se o sofrimento que você está vivendo hoje vai te permitir viver mais um ano para você esperar chegar a sexta-feira da paixão do ano que vem, para você conseguir pegar este milagre que Deus está te dando. É interessante. Tudo na vida da gente é uma questão de escolha. Pense para você ver. A Bíblia claramente nos traz isso sobre a nossa vida, sobre as consequências, né? Ontem eu fiz uma ilustração na mensagem usando um pacote de sementes de tomate. Disse que iria semear aquela semente porque gostaria eu de colher frutos como o da figura da embalagem. Para eu colher aqueles frutos, primeiro eu preciso plantar. Não existe uma colheita se não houver um plantio, né? Então, é muito interessante quando nós encontramos, se torna até redundante em todos os livros da palavra de Deus, nós vemos Deus responde o clamor, Deus leva a pessoa ao sacrifício, através do profeta que determina o sacrifício, né? E aí vem a colheita, aí vem a conquista, aí vem a terra prometida, a realização da promessa de Deus. A terra prometida do povo de Israel era uma promessa. Deus havia prometido, mas pelo deserto que Deus iria provar a fé daquele povo, para então conduzi-los a Canaã, terra prometida. Eles tiveram que passar por lutas. Deserto é lugar de luta. Daqui a pouco nós vamos assistir a um clipe maravilhoso, para mim é o mais lindo de todos que a cantora Dani do Beck já gravou, já fez. Lindo demais. A música que fala sobre esse tempo que estamos vivendo. Um tempo de jejum na quaresma, um tempo de deserto, de luta. Meu Deus do céu. É uma luta que é só Deus. É aquilo que eu falei ontem, teve muita gente que gostou. Nada melhor do que ouvir o médico dizendo, olha, não consigo fazer nada, agora é só Deus. Se tem fé, se apegue na fé. Opa, então eu tenho certeza da vitória, porque Deus age no momento que o homem é limitado, o homem não consegue. Quando o homem não dá conta, é aí que Deus entra para agir, quando você age na sua fé. Observe, tudo é um plantio e uma colheita. Quando você age na sua fé, Deus age em seu favor. Não é fantástico isso? Palavras de fé todo mundo tem na boca. Todo mundo que vai nas igrejas aí, ó, quantas milhares de igrejas tem pelo mundo, e todas as pessoas que vão na igreja, quer seja de qualquer religião, dizem, eu creio em Deus. Mas a Bíblia diz que Deus não quer que creiamos somente de palavras, mas provamos então a Deus a nossa fé no sacrifício, na nossa obra, quando Ele nos leva para o deserto. Hoje nós vamos falar na mensagem que vai ser muito forte. Se você ainda não contou para todo mundo, é sua oportunidade de compartilhar. Compartilhe, curta a nossa live, porque hoje Deus vai falar com muita gente neste nosso encontro. E eu sei que já está falando com você. Fique comigo aqui, preste atenção. Hoje nós vamos falar sobre 3 estágios da vitória. Primeiro, quando você está no Egito. O que é o Egito? O Egito é a escravidão, é o sofrimento, é a doença mandada, é o vício colocado. O Egito é o lugar aonde você está escravizado pelo inimigo. Aonde o inimigo está mandando e desmandando a sua vida, brincando com você, fazendo e acontecendo na sua vida, destruindo tudo, fazendo com que aconteça a desgraça. Sem a graça, sem Deus, tudo dando errado, tudo falindo, tudo indo de mal a pior. Tudo fazendo com que você perca as suas esperanças. Então, o Egito é o lugar da doença. O Egito é o lugar do vício. No Egito é o lugar da escravidão. No Egito é o lugar das portas fechadas. O Egito é o lugar de amarração financeira. Egito é lugar de dívida. Egito é lugar onde o inimigo faz e acontece. Né? Então, Egito é a escravidão, o sofrimento.
é o cativeiro, o Egito. E aí depois vem o deserto. O que é o deserto? É no deserto que Deus prova a sua fé. Daqui a pouco nós vamos ouvir esse louvor lindo que a Dani canta. É no deserto que Deus prova a sua fé. Onde que Deus prova a sua fé? No sofrimento? Não. No deserto, Deus não provoca sofrimento na vida dos seus filhos. Interessante que a primeira libertação é que Deus arranca o sofrimento. Como? Sustentando o povo. Por que eu gosto de dizer que este nosso encontro é o maná que Deus nos manda do céu, o pão nosso de cada dia que Ele nos dá? Porque Ele dá o suficiente para aquele dia. É no deserto que Deus prova a sua fé, na confiança nele. É no deserto que Deus prova a sua fé, no sacrifício a Ele, na obediência simples. Na obediência em buscar estar ali no centro da vontade de Deus. Deus mandou subir ao monte, suba. Deus mandou jejuar, jejue. Deus mandou sacrificar, sacrifique. É o que Deus coloca para você. Confiar, estar 100% na condução de Deus. 100%. Nós passamos uma luta dentro da nossa família esses dias. E eu conversava com a Bárbara, minha amiga, esposa do meu pai, nossa querida bispa. E eu conversava com ela sobre a situação que nós estávamos passando. E ela disse para mim: sabe, Dani, eu tenho no meu coração uma paz muito grande, mesmo diante desta luta. Eu tenho uma paz muito grande de saber que tudo está no controle do Altíssimo, na minha vida, na nossa família, na nossa casa. É muito importante quando você tem essa confiança. O sacrifício, ela se lançou no sacrifício, então a fé de sacrificar fez a firmeza da esperança, da paz habitar no coração dela. Assim é no meu, no seu coração. As atitudes que nós temos espirituais é que provocam dentro de nós estas atitudes de Deus, que só Deus pode. Eu já ouvi dizer muitas vezes que o coração é terra onde só Deus alcança. Terra que ninguém pisa, só Deus, né? Mas é verdade. Outro dia eu ouvi um absurdo tão grande, uma pessoa falar para mim assim: apóstolo, estou preparando para me casar. E eu disse: querida, me conte como você está. Como é que está o seu namoro, o seu noivado? Como está o relacionamento de vocês, os sonhos, os projetos juntos? Imagino que sejam muitos, né? E aí a pessoa disse: ele não concorda muito assim com os meus sonhos, mas depois que casar resolve. Eu falei: então não case. Porque você não tem poder de mudar ninguém. Só Deus. Então se no namoro já está assim, imagine depois que casar, vai piorar. Não tem expectativa que vá melhorar. Agora, é muito importante você entender que Deus pode todas as coisas, mas que você também precisa vigiar. Todas as coisas eu posso, mas nem todas me convêm. Não é verdade? Por isso que nós temos que raciocinar. A fé é racional, ela nos leva ao raciocínio, a pensar. Gosto muito de usar uma frase aqui no nosso encontro que é: pense sobre isso. Por quê? Porque eu quero que você pense. A fé exige de nós uma inteligência aplicada na nossa vida. Então você encontra respostas. E aí no deserto é o momento onde você tem que jejuar, você tem que orar de madrugada mesmo, sem faltar. Você precisa da Santa Ceia todo domingo. Você precisa da corrente, pegar a sua cruz e dizer: Senhor, estou indo para o Manaim deixar a minha cruz, porque eu não aceito. E caminhar rumo a Canaã. O que é Canaã? Canaã é a promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus no tempo que estamos vivendo hoje? A cura, o milagre, a verdadeira libertação, porque só há libertação em Cristo. Então, sexta-feira da paixão, o dia da morte de Cristo, na cruz, que é a nossa redenção, no Monte Manaim, na Gruta dos Milagres, que é o lugar onde nós deixamos o sofrimento e recebemos na nossa vida aquilo que morreu,
a ressurreição daquilo que morreu. O que morreu? A saúde morreu? Então você vai deixar a doença sepultada na cruz, porque Cristo já levou sobre si a doença que você está vivendo, que não é sua. E vai receber na gruta onde o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Você receberá a ressurreição da sua saúde. É uma questão de fé. A palavra de Deus diz: quem deu crédito à nossa pregação, a este será manifestado o braço forte do Senhor. É quem crê. É para quem crê. Se você não crê, curioso, não é bem-vindo aqui. Você não é obrigado a nada na sua vida. Deus também não é obrigado a fazer nada por você. Deus é Deus, fazendo ou não fazendo, Ele é Deus. Mas para que Ele faça na sua vida, é preciso que você faça em direção a Ele. Ontem eu falei uma frase que chocou muita gente. Eu disse que Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu sacrifício. Deus não precisa que você faça nada por Ele. Ele já é Deus. Agora, quem precisa dar somos nós. Quem precisa sacrificar somos nós. Quem precisa fazer somos nós. É uma questão de você se situar aí no mundo espiritual e saber por que tanto sofrimento tem acontecido na minha vida se eu estou dentro de uma igreja. Por que tantos males têm vindo sobre mim? Se eu estou dentro da igreja, se eu estou orando, se eu estou cantando o dia inteiro. O dia inteiro cantando, né? Canto, Senhor, eu te amo, aleluia, aleluia, Senhor, eu te amo. E nada acontece na minha vida? Peraí, o que está me faltando? Então é muito importante você pensar sobre isso. Eu quero chamar agora esse vídeo tão emocionante, tão lindo, que este nosso irmão Nick Void, esse nosso irmão que não tem os 2 braços e nem tem as 2 pernas, nos traz ensinamentos sobre as experiências que ele viveu com Deus. 3 coisas me marcaram muito, que eu vou falar no final do vídeo. E uma delas foi quando ele perguntou para Deus assim: por que isso está acontecendo na minha vida, Deus? Eu não tenho os braços, não tenho as pernas. E Deus simplesmente disse para ele: confia em mim. Você confia em mim? Deus não respondeu. Ele simplesmente perguntou: você confia em mim? Então, Deus o levou a Cristo, e só em Cristo ele encontrou as verdadeiras respostas que ele precisava para a vida. Só em Cristo ele descobriu que ele foi chamado para fazer um voo como de uma águia, e o propósito de Deus para a vida dele era muito maior do que os propósitos dele sobre ele mesmo. Então, ao olhar para Cristo, ao olhar para a cruz, ele viu a redenção, o perdão dos seus pecados. Então, ele foi livre em Cristo, verdadeiramente. E ele encerra dizendo maravilhosamente que a nossa esperança não está em olhar para uma pessoa que tem vivido um sofrimento maior do que o nosso. Mas a verdadeira esperança está quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Cristo e quando nós confiamos em Deus. Lindo, lindo, lindo. Vamos assistir. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi: você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer: Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade, mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã? Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante.
Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre, senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas, eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Porém, Deus habita em mim. E agora eu vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Void contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Void, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. Aleluia! Lindo, né? Glória a Deus! Glória a Deus pela vida deste nosso irmão que tem evangelizado em vários países, levando esta mensagem de que Deus nos ama. Olha o que ele disse. Ele disse: Deus não vai desistir de você, então não desista de Deus. Você pode alçar um voo alto, você pode todas as coisas se você confiar em Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. E ele disse: fui verdadeiramente liberto daquilo que me aprisionava, daquilo que me angustiava, do sofrimento que eu estava vivendo. Porque eu acreditei, eu confiei em Deus. E em Jesus, verdadeiramente, sereis livres. A palavra de Deus nos fala sobre isso, eu já deixei aqui aberto para ler para você. João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade que em Cristo você pode sim todas as coisas. Em nome do Senhor faremos proezas. Você pode sim ser curado, ser libertado de todos os males que tem assolado a sua vida, os seus dias, a sua família. Em Cristo, não em homem ou em mulher alguma. E agora no versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele alcançou a nossa libertação na cruz. Por isso que quando nós olhamos para a cruz, nós encontramos a nossa redenção. Nós encontramos o perdão dos nossos pecados.
Por isso que nós deixamos esta cruz de sofrimento na gruta dos milagres e recebemos a nossa libertação em Cristo, para que possamos ter uma vida transbordante, mais do que abundante, e possamos buscar no monte de Deus a promessa dele para a nossa vida. Lindo, né? Glória a Deus, coisas maravilhosas o Espírito de Deus tem nos trazido, nos revelado, nos despertado nestes últimos dias que antecedem a Sexta-feira da Paixão. Faltam 9 dias para subirmos a montanha sagrada de Manaim. Faltam 9 dias para estarmos no lugar onde Deus preparou para derramar sobre a nossa vida bênçãos sem medidas. E Ele atender a resposta do nosso clamor. É o momento de entrarmos na terra prometida, caminharmos em direção a Canaã e entrarmos na terra que mana leite e mel, na terra da superabundância de Deus. Nós estamos no tempo do deserto. E por mais que você esteja me assistindo hoje pela primeira vez e ainda está se situando, o que é isso? Como fazer o jejum? Como participar? Como entrar em Manaim na Sexta-feira da Paixão? Preste atenção. Por mais que você esteja chegando aqui agora, eu quero dizer para você que o propósito de Deus ninguém pode impedir. Se Ele te faz me assistir agora, em qualquer momento que você esteja me assistindo, é porque há nele um propósito de responder o seu clamor. Uma das maiores experiências que o povo de Israel teve com Deus foi no deserto, quando Deus sustentou o povo de Deus no deserto, mandando maná do céu, fazendo sair água da rocha, abrindo o mar para que o povo de Israel passasse e fechando o mar no comando do arcanjo Miguel, fazendo com que Faraó e seus cavalheiros e seus carros e cavaleiros de Faraó fossem derrotados, fossem mortos. Tudo que você vê que foi uma atuação de Deus matando, você pode saber que Deus enviou o arcanjo Miguel. Só que uma das maiores experiências, uma das mais fortes que eles tiveram, ao meu ver, está registrada em Êxodo, capítulo 13, versículo 21 e 22, que diz assim: o Senhor Deus ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para iluminar o caminho. Nunca se apartou do povo. Você vê que por mais que não seja perceptível, mesmo neste período de deserto que estamos caminhando em direção à promessa de Deus no Monte Manaim, Deus já está operando na nossa vida. Deus já está fazendo em nós acontecer o sobrenatural. Deus já está preparando o nosso corpo. Deus já está preparando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso entendimento para que possamos receber esta mudança na nossa vida no Monte Manaim. É interessante que o Egito, ele nos remete à doença. Ontem eu falei que tudo que causa sofrimento é doença. Pode ser um casamento que está à beira do divórcio. O casamento está doente, por isso que está morrendo. Né? Pode ser a empresa que faliu. Por que ela faliu? Porque ela estava doente e morreu. Então tudo que gera dor, sofrimento e aleija é doença. Por isso que Sexta-feira da Paixão é o dia dos grandes milagres de Deus, porque é o dia da cura. Cura na sua vida em todas as áreas que estão doentes. Então você vê que o Egito é o lugar de escravidão, é o lugar de doença. O deserto é o lugar do propósito. O propósito de Deus de te sustentar e o seu propósito de nada te impedir de chegar a Canaã, nada te impedir de chegar na Terra Prometida. O propósito que você tem do seu sacrifício, o propósito que você tem do seu jejum, o propósito que você tem da oração da madrugada, o propósito que você tem de sair de onde você estiver na Sexta-feira da Paixão para ir de encontro ao milagre no Monte Manaim. É um propósito seu e de Deus.
O deserto é o lugar do propósito, é o lugar que Deus te sustenta, é o lugar de luta, é no deserto que acontece a luta. Por quê? Porque quando chega a promessa de Deus, que é Canaã, vem a cura. Então nós temos Egito, deserto e promessa. Egito, deserto e Canaã. E nós temos o Egito, que é a doença, o deserto, que é o propósito, e a promessa, que é a cura. Você vê que Deus, ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje será assim eternamente. E ele se manifesta para aqueles que creem. E aí você vê que coisa gloriosa que ele nos desperta nesta manhã de quarta-feira. Nós, por mais que no deserto, às vezes nós sentimos solidão, nós sentimos que Deus parece que não está ali nos vendo, por mais que no deserto nós somos provados e muitas vezes nos sentimos frustrados, impotentes, quase nada. É nesse momento que nós não podemos perder a visão da promessa de Deus. É nesse momento que nós somos amadurecidos na nossa fé e na nossa confiança em Deus. Se você está no deserto hoje, não é porque você foi reprovado por Deus ou porque Deus está te punindo, nada disso. Deus é misericordioso. E Jesus já pagou pelos nossos pecados. Se você está no deserto hoje, é porque você foi aprovado. Depois de ser aprovado por Deus, é que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para vencer o diabo. E para depois que entregasse o jejum no monte da tentação, ele então fosse servido pelos anjos. É isso que estamos preparando para viver. Então o deserto, ele é um período que Deus age o tempo todo por nós. E eu quero ler com você Isaías, capítulo 41, versículo 17, do 17 ao 20. Diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas e não há, e a sua língua se seca de sede, e eu, o Senhor, os livrarei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos. Impossível. Ele está dizendo, sou o Deus do impossível. Eu vou abrir rios em lugares altos. É possível? Só Deus pode. Abrirei fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porei no ermo, juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam, e considerem, e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Senhor, Santo de Israel, o criou. Por que Deus te colocou no deserto? Para provar a sua fé no sacrifício. Porque o lugar que Ele tem para você, o que Ele tem para operar na sua vida, é um lugar onde todos saberão que só o Senhor poderia fazer. Que só Deus, o Santo de Israel, seria capaz de fazer isso. Todos entenderão que é milagre, porque somente a mão do Senhor seria capaz de realizar tamanha proeza na sua vida. Pense sobre isso, que o Espírito complete essa revelação no seu entendimento. E nós estamos numa fé muito grande. Ontem nós tivemos o Encontro Nacional do Ação Mulher, nas regionais e estados do Brasil. E nós pudemos sentir um fervor de fé muito poderoso da parte das Marias, das Miriams, da parte das Gideonitas, as mulheres guerreiras desta obra. Mas também os homens, os jovens, as crianças, todos de todas as idades, quer seja homem ou mulher, todos envolvidos nesta fé poderosa, transformadora. Passando nestes últimos dias pelo deserto, vencendo a prova, vencendo o propósito,
fazendo o sacrifício, se preparando, caminhando em direção a Canaã, a terra prometida, a cura, o milagre de Deus no Monte Manaim, na sexta-feira da Paixão. Enquanto nós vamos pensar sobre isso que o Espírito nos trouxe nesta manhã de quarta-feira, eu quero pedir que a equipe da TV Reino coloque aqui o clipe da cantora Dani Dubeck, onde ela gravou no deserto, lá em Israel. Esta música que fala tão profundamente conosco e sobre o tempo que estamos vivendo. Preste atenção. Eu sei que Deus vai fortalecer muito você nestes últimos dias de deserto, porque próximo está Canaã, próximo está a promessa de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Vamos assistir. Está em luta, vivendo na tristeza, sentindo a solidão do deserto. Já não tem mais lágrimas pra chorar. Sua vida é só lamentar. No deserto é solidão sem fim. É no deserto que Deus prova sua fé. É no deserto que sua luta é maior. É no deserto que Deus prova sua fé. Glória, eu já conheço essa história, eu já conheço essa história, e o final da sua luta será vitória, e o final da sua luta será vitória. Os seus amigos te deixaram, os seus parentes te abandonaram, mas Deus não te deixa só. Mas Deus não te deixa só. É no deserto que Deus prova sua fé. É no deserto que sua luta é maior. É no deserto que Deus prova sua fé. É no deserto que sua luta é maior. Erga a cabeça e em frente, abra tua boca e dê glória. Eu já conheço essa história, eu já conheço essa história, e o final da sua luta será vitória, e o final da sua luta será vitória. Os seus amigos te deixaram, os seus parentes te abandonaram, mas Deus não te deixa só. Mas Deus não te deixa só.
Aleluia. No final da sua luta, você terá a vitória. A luta está terminando, irmão, irmã, porque eu sei que a sua vitória espera por você no Monte Manaim, na sexta-feira da paixão. Eu quero orar em seu favor, abençoar a sua vida e passar para o Espírito, terminar este entendimento na revelação sublime do Pai das Luzes sobre a sua vida, em nome de Jesus. Com o meu castiçal, eu estendo agora sobre a sua vida e vou me cobrir com um talite vermelho do sangue do Cordeiro para orar em seu favor agora, em nome de Jesus. Não dê lugar à dúvida, sabe? Eu quero falar isso para você. Não dê lugar à dúvida, porque a dúvida anula a sua fé. Quem crê, crê. Quem crê não duvida. Quem duvida não recebe. Então não deixe que o inimigo divida você, porque se ele não pode te atingir, a forma que ele tem é de colocar pessoas no seu caminho para dividir você. E dúvida divide. Então, tem coisa que você não pode contar para ninguém. Ontem eu estava vendo uma postagem na rede social e o que eu vi? Uma pessoa postando vários papéis onde ela escrevia assim: se vai comprar uma casa, não conte para ninguém. Você já deve ter visto, isso é muito conhecido. Se vai comprar um carro, não conte para ninguém. Se vai fazer, fecha a boca e não conte para ninguém. E eu digo para você, se você vai sacrificar, se você vai ao Monte Manaim buscar o seu milagre, se você sabe que na sua casa as pessoas não vão compreender a sua fé, porque a fé delas não alcança isso, então eu digo para você, não conte para ninguém. Faça conforme o Espírito lhe conduz. Obedeça. Então todos vão gozar desta vitória com você. Mas não queira que as pessoas que não têm a fé que você tem compreendam as suas atitudes de fé. Mas simplesmente a sirva. Simplesmente leve a vitória para casa. Para que todos vejam que Deus é contigo. Amém. Fecha seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, eu quero, meu Pai, nesta manhã de quarta-feira, apresentar ao Senhor a vida desta minha irmã, deste meu irmão que esteve comigo, nesta reflexão tão profunda, neste trabalhar tão íntimo do Teu Espírito no nosso ser, no nosso entendimento, nos fazendo enxergar o lugar que estamos e o lugar que iremos chegar, que iremos alcançar pelo poder do Teu braço forte. Ó Pai, eu peço que o Teu Espírito complete esta revelação no entendimento desta Tua filha, deste Teu filho, para que eles possam caminhar segundo a Tua vontade, cumprir o propósito que só cabe a eles fazer, porque o propósito do Senhor, o Senhor é fiel em cumprir. Em nome de Jesus, eu os abençoo agora, que assim seja. Amém. E graças a Deus por todas as coisas. Graças a Deus porque você está aqui. Graças a Deus porque Ele está te despertando para viver o melhor da sua vida. Em nome de Jesus. Queridos, chegou o final desta nossa live. Nossa live de amanhã, ela será muito especial, mas ela não será comigo, será com meu pai. Uma mensagem muito forte, muito profunda que ele vai trazer aqui sobre Davi. E eu sei que o Espírito de Deus vai sacudir você. Vai ser uma mensagem muito encorajadora. E no final ele vai fazer uma oração convocando os anjos do Monte Manaim para estarem junto com você nesta batalha que já está no fim. Estamos vencendo. O deserto é vitória, porque está perto Canaã, está perto a sua vitória, o troféu da sua vitória. Então, você não pode perder amanhã, às 11 da manhã, a live que estará aqui sendo feita pelo meu pai, nosso apóstolo missionário Adelino de Carvalho. Tá bom? Eu quero agradecer aqui a todos vocês e quero deixar aqui
meu agradecimento a todas aquelas pessoas que têm feito também o depósito das suas ofertas na conta desta obra. Tem muita gente pedindo para enviar o talite vermelho do sangue do Cordeiro, que é este manto que nós oramos. Outras querem que envie o quipá para elas, que é esse que nós usamos na nossa cabeça, tá vendo? E outras preferem que mande primeiro o escudo de Davi, que é essa estrela que nós usamos. As pessoas que têm feito o depósito da oferta acima de R$1.000, nós temos mandado o objeto sagrado, um destes pelos correios. Mas tem muitos depositando dízimo, depositando ofertas que sentem de dar. Você vê que nessa madrugada, na oração da madrugada, o apóstolo colocou o depoimento de uma mulher lá do interior do Rio de Janeiro, que teve a sua vida transformada depois que começou a orar de madrugada e começou a entregar o dízimo nesta obra. Tantas coisas mudaram na vida dela. Você vê que é glorioso ver e contemplar a glória de Deus na sua fidelidade. Isso é muito real e são muitos os testemunhos que comprovam esta fidelidade, esse agir de Deus em favor daqueles que o temem, daqueles que o obedecem, daqueles que estão no centro da sua vontade. Eu quero deixar primeiro o telefone para você que quer fazer a oração da madrugada conosco todas as madrugadas, você não vai pagar nada por isso. Você pode mandar o seu nome para o WhatsApp das plantonistas da oração da madrugada. Forte abraço, missionária Neuza Dias e toda a equipe que está num propósito lindo, com grandes projetos para abençoar ainda mais presente a vida dos nossos ouvintes da oração da madrugada, que oram conosco, que entram em contato com a nossa equipe. Então você pode mandar o seu nome para o WhatsApp, prefixo 31 99115 1543. Prefixo 31 99115 1543. Missionária Silvia me mandou ontem tantos áudios de tantas pessoas agradecendo pela oração da madrugada que tem mudado a vida de tantas pessoas. Mande o seu nome. Mande agora pelo WhatsApp para que você possa receber a oração da madrugada. Mas elas funcionam 24 horas, tá? Você pode mandar em qualquer momento, mas não esqueça, porque você precisa orar conosco de madrugada. Vai ser força muito poderosa para o seu dia. Todos os dias. Amém? A conta é Caixa Econômica, agência 1746, operação 003, conta 2527, dígito 9. E você que fizer o depósito da sua oferta acima de R$1.000 e quiser que te mande o talite, o quipá ou o escudo de Davi, é só mandar o comprovante do depósito da sua oferta para este mesmo WhatsApp, prefixo 31 99115 1543. Então você vai mandar o comprovante, também o seu endereço, e nós vamos mandar os dados, os objetos sagrados para você, tá bom? Queridos, muito obrigada por essa semana vitoriosa. Desculpa, pisei aqui. Muito obrigada por essa semana vitoriosa que nós tivemos aqui no nosso encontro. Ainda é quarta-feira, amanhã tem live, mas é com o meu pai, o nosso apóstolo. E durante todo o dia tem a live aqui. Tem a live com os bispos, as bispas, profetas de Deus, que trazem tantas mensagens profundas, alimentos tão fortes, nos trazendo ainda mais força neste final do jejum que estamos fazendo, dos 40 dias e 40 noites, trazendo despertamento também para a nossa vida sobre o que vai acontecer no Monte Manaim na sexta-feira da Paixão. Se você ainda não deu seu nome para a caravana, ainda é tempo. Vá no santuário e peça para que seu nome seja colocado na caravana e você garanta a sua vaga, tá bom? Deus te abençoe, obrigada por estar aqui comigo e por me receber aí onde você está. Agradeço a TV Reino, o Bispo Márcio, o Bispo Sérgio, também o missionário Ilhatã, missionário Cleiton, pastor Geraldo e missionária Sandrinha, toda a equipe que nos ajuda aqui na nossa live. Deus abençoe você rica e abundantemente. Um forte abraço, paz e luz seja convosco.